Jesus, como que ele tratava das pessoas? Jesus, primeiro, ele acolhia, depois ele perdoava, e depois ele dizia: não peques mais, por teu bem. Porque na nossa cabeça nós aprendemos de uma maneira errada na religião. Porque a religião, ela trata como os pecadores, ela trata já falando do pecado, já acusando a pessoa. E aquela pessoa que precisa ser primeiro acolhida e ser perdoada, ao invés de ela se sentir aliviada na religião, ela se sente mais oprimida. Porque a religião acusa, a religião aponta o dedo, a religião, como muitas pessoas usa essa expressão, porque o evangelho é confronto. Mas eu já falei aqui, irmãos, que o confronto que Jesus tinha era com religiosos, era com líderes religiosos. Eu não vejo Jesus confrontando pecadores. Pelo contrário, eu vejo Jesus primeiro acolhendo, depois perdoando e depois dizendo: não peques mais. Primeiro eles se sentiam acolhidos. Por isso que Jesus, irmãos, na mesa dele sentava meretrizes, sentava publicanos, sentava pecadores, sentava tudo quanto é tipo de gente, e que deixava os religiosos daquela época furiosos. Eles não entendiam por que ele come com essas pessoas, mas ele veio para essas pessoas, ele veio para nós. E ele, quando sentava à mesa com elas, ele não era aquele religioso. Aliás, Jesus nunca foi religioso, ele nunca trouxe uma religião. Jesus não sentava na mesa. Você já sentou na mesa? Você já se assentou com religiosos para conversar? Sim ou não? Tudo eles vêm tentar tocar numa ferida sua ou nossa, ainda que seja verdadeira, mas sempre com constrangimento. Religiosos gostam de constranger as pessoas. E às vezes, a religião, ela muitas vezes faz isso. Então, quando Jesus sentava na mesa, e na mesa dele sentavam os publicanos, os pecadores, as meretrizes, ele era uma pessoa normal com eles. Ele mostrava acolhimento, ele amava aquelas pessoas. Ele não ficava como um religioso: eu sei que você fez hoje, viu? Olha, cuidado, hein? Se você continuar assim, você vai para o inferno. Jesus fazia isso na mesa com os pecadores? Não, ele amava, ele acolhia, ele trazia o acolhimento. Isso é uma lição para nós, irmãos. A gente tem que deixar de ser pessoas religiosas. Graças a Deus o povo aqui não é religioso, amém? Tem que deixar isso. Por isso que as pessoas têm medo muitas vezes de se aproximar de um crente, de um evangélico. Por quê? Porque já vai falar de pecado, já vai falar de inferno, e as pessoas, elas estão fugindo. Jesus conquistava com a sua simpatia, Jesus conquistava com a sua graça. Ele era um ser humano normal. Os religiosos querem ser seres humanos sobrenaturais, né? Não fala comigo não, que hoje eu estou de jejum. Olha, não fala comigo não, que hoje eu estou em consagração. Jesus não era assim. Jesus era um ser humano normal. Ele brincava, ele acolhia. Diz já no texto, lá no Evangelho de Lucas, que desde criança ele crescia cheio de graça. O que é cheio de graça? Simpatia com as pessoas. As pessoas, os pecadores, não os religiosos, porque os religiosos fugiam dele, mas os pecadores tinham prazer de estar com ele. Por quê? Porque ele era diferente daqueles anteriores que sempre os acusava, sempre apedrejava. No caso dessa mulher, essa mulher foi levada ao templo, não foi para ser ajudada, ela foi levada ao templo para ser o quê? Apedrejada, porque eles estavam acostumados com isso. Mas Jesus vem e de uma maneira diferente, trata bem todo mundo, trata bem as pessoas, principalmente aqueles que eram maltratados, os pecadores. E por isso que aonde ele ia, eles estavam perto dele. E os religiosos, os líderes não entendiam, mas por que ele entra na casa para comer, na casa de um, na casa do outro? Às vezes eles pensavam assim: se ele soubesse quem é essa fulana, quem é esse fulano, se ele soubesse. Ele sabia muito bem, porque era isso que ele veio fazer.
Então, na mesa de Jesus sentava todo mundo. Ele acolhia, ele perdoava. Lembra dos 4 amigos que levaram um paralítico que desceu no telhado? Qual foi a primeira coisa que Jesus falou para ele? Perdoado te são os teus pecados. Alguém podia dizer assim, mas esse homem está precisando de cura, por que ele está perdoando? Eles chegaram a falar. Mas ele perdoava, ele acolhia primeiro e depois perdoava. Então isso aqui, o que nós vamos ver aqui é um relato de tantos outros. Aí alguém diz assim, pastor, mas Jesus chamou de raça de víbora também as pessoas, religiosos. Ele chamou raça de víbora, líderes religiosos, os líderes da religião. Mas os pobres pecadores, ele tratava bem, ele amava, ele acolhia, amém? Isso serve de lição para nós. As pessoas que vierem aqui, entrar no nosso ministério, nós temos que acolher, nós temos que receber. Nós temos sim, vamos falar das coisas que muitas vezes está errado na vida de uma pessoa, mas não acusando, não apontando o dedo para essa pessoa. Primeiro, sempre acolhendo. Primeiro, sempre mostrando que aquela pessoa, ela é perdoada e que ela deve aceitar e crer nisso. E depois a gente pode falar, olha, não peques mais para não acontecer isso na sua vida, não acontecer aquilo. Como aconteceu também com o paralítico que foi curado lá no tanque de Betesda, que está mesmo aqui no Evangelho de João, no capítulo 5. Jesus o curou, Jesus o acolheu. Depois, lá no templo que Jesus encontrou com ele, eles passeando lá no pátio, Jesus encontrou com ele e disse assim para ele, olha, bem depois, Jesus disse para ele, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Veja que quando Jesus o curou, Jesus não falou isso para ele. Por quê? Porque primeiro acolheu, primeiro perdoou. Na oportunidade certa, lá na frente, lá no templo, aí Jesus falou para ele, não peques mais para que não te suceda coisa pior, ou seja, que é pior para você. Mas Jesus sempre primeiro acolhia, amém? Então, falando isso, vai ficar fácil agora de você entender aqui. João capítulo 8, versículo 1, diz assim, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Quer dizer, levaram para o templo essa mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Versículo 5, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Veja que eles recorreram à lei de Moisés, porque tinha na lei, isso era da lei, tinha que ser apedrejado. Para esses religiosos, a lei, a regra, era mais importante do que uma vida. Para Jesus era o contrário, Jesus priorizava a vida e não as regras religiosas. Jesus, ele quebrava as regras religiosas para priorizar a vida. Isso deixava os fariseus doidos. Por isso que queriam matar, por isso o mataram. Então, aí levaram essa mulher que foi apanhada em adultério. E na lei falava. Eles recorreram à lei. E tu que dizes? Aí diz aí, versículo 6. Isso diziam eles, tentando. Para quê? Para que tivessem do que o acusar. Os religiosos são tão terríveis, irmãos, que ao mesmo tempo que eles queriam apedrejar aquela mulher, eles também queriam o quê? Acusar Jesus. Religiosos passam 24 horas por dia procurando defeito em mim, você, na gente, para quê? Para ficar acusando, apontando o dedo. Ó, irmão, ó, fulano. Religiosos são assim. E nessa época também era assim. Então eles queriam ter alguma coisa para o acusar. Versículo 6. Isso diziam eles, tentando para que tivesse que acusar. Lê comigo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo aonde? Na terra. A gente fica pensando, né? Olha aqui para mim. O que será que Jesus estava escrevendo? Todo mundo pergunta isso. Esses dias eu estava vendo essa mensagem, conversando em casa com a minha esposa,
E eu falei para ela, eu falei assim, sabe por que Jesus estava escrevendo na terra? Porque ele estava escrevendo uma nova lei, a lei do amor, a lei da liberdade. Porque eles não estavam falando da lei? A lei que estava escrita, a lei de Moisés escrita. E quando eles vieram com a lei de Moisés, Jesus escrevendo na terra, ele estava escrevendo o quê? Uma nova lei, que é a lei da liberdade, que está lá em Tiago. A lei da liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mostrando que a partir de então era diferente. Aí diz o versículo 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Em outras palavras, vocês querem usar da lei? Pode usar, mas vai usar quem não tem pecado. Então quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E você sabe da história que diz o versículo 9. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Amém? Tem momentos na nossa vida que as pessoas nos deixam, não é verdade? As pessoas nos abandonam. E fica só você e Jesus. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso, só eu e Jesus. Mas Ele é suficiente. Amém? Ficou só ela e Jesus. Aí diz aqui o versículo 10 agora. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, o que Jesus disse? Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Aí ele perguntou, ninguém te condenou? Versículo 11, e ela disse, ninguém, Senhor. O que ele disse agora? E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, veja que ele falou no final, vai e não peques mais. Primeiro ele acolheu ela. Primeiro ele recebeu ela. Porque ele mesmo disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então ele acolheu. Ele perdoou. Quando ele disse, nem eu te condeno. O que ele estava fazendo? Perdoando, porque ela tinha errado. Mas ele estava ali perdoando. Quem crê no perdão de Deus na tua vida? E antes de ele te perdoar, Ele te acolheu. Ele nos acolheu. Amém? Então, que cada um de nós hoje venhamos nos sentir acolhidos. Não se sinta desamparado. Eu já, em determinado momento da minha vida, já me senti desamparado, mas eu não me sinto mais. Porque hoje eu entendo que Ele me acolheu. Ele te acolheu. E eu entendo também que Ele me perdoou. Ele te perdoou. Amém? A mensagem principal hoje do Evangelho é reconciliação. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que tudo isso provém de Deus, que se reconciliou consigo mesmo e com o mundo, não lhes imputando mais os seus pecados. Então, da parte de Deus, a reconciliação já foi feita, já está resolvido. Eu não tenho que fazer um sacrifício, eu não tenho que fazer uma penitência, eu não tenho que fazer um jejum, uma consagração, eu não tenho que fazer algo que aí Deus vai ver se Ele se reconcilia comigo ou não. A reconciliação já foi feita na cruz, é só crer, é só assumir. Muito se fala nos dias de hoje que a mensagem principal do Evangelho é arrependei-vos, que foi a primeira mensagem. João Batista veio pregando no deserto, arrependei-vos. Jesus também, a primeira mensagem dele foi arrependei-vos, mas foi a primeira. Hoje a principal mensagem do Evangelho não é mais arrependei-vos, é reconcilie-se com Deus. Porque nós temos que pregar para as pessoas reconciliação. Inclusive, em Hebreus capítulo 6, está falando que nós devemos deixar os primeiros ensinamentos de Cristo, os primeiros rudimentos de Cristo. Veja lá, rapidinho, Hebreus capítulo 6. Então diz assim, versículo 1, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. O que é os rudimentos? Os primeiros ensinos. O que ele diz agora? Prossigamos até a perfeição. Olha aí, não lançando de novo o fundamento de arrependimento. Então, o que as pessoas falam? A religião fala, tem que pregar arrependimento.
Mas ele está falando aqui que esses foram os primeiros ensinamentos, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Tem irmãos que toda pregação, o que é? Juízo eterno. Só fala de juízo eterno, mas ele está falando que é para a gente seguir com outra mensagem. E qual é a mensagem principal? 2 Coríntios 5,18. Vamos lá. Olha o que diz aí. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. Irmão, Deus não considera mais. É o que eu preguei um tempo atrás. O pecado já foi resolvido na cruz. As pessoas não vão perder a salvação por causa do pecado, é por não ter aceitado a graça. Por isso Paulo diz, não recebais a graça de Deus em vão. Aquela história que eu já contei aqui, vocês estão já enjoados de ouvir, mas tem pessoas que ainda não ouviram. Aquela história do rapaz que foi preso e foi sentenciado à morte. E naquele lugar, naquele país, o governador dava o perdão, escolhia uma pessoa para perdoar. E aí o governador, para não chegar com cara de governador, se disfarçou de pastor, pegou uma Bíblia, pôs a carta de perdão dentro da Bíblia e foi lá para a prisão. O carcereiro falou, olha, tem um pastor que quer fazer uma oração por você. O detento falou assim, não quero saber. Não quero saber de Deus e nem de pastor. E insistiu, não quero saber. Aí o governador que estava disfarçado de pastor foi embora. E aí o carcereiro falou para ele, rapaz, você perdeu a oportunidade da tua vida. Ele veio trazer o perdão. Agora já era. Aí no dia da sentença, execução de morte, deram a última palavra para ele. E ele falou assim, olha, eu quero falar para todo mundo que está me ouvindo, que eu estou sendo sentenciado, não pelos erros que eu cometi, mas pelo perdão que eu recusei. Foi-me dado, mas eu recusei. Assim é o Evangelho, o perdão já foi dado. A graça e a misericórdia está sobre todos nós, mas tem gente que recusa. Então a mensagem principal hoje é reconciliação. Termina de ler aí, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. E pôs em nós o quê? A palavra do quê? De juízo, de condenação. Mas é isso que a religião prega. Não, pôs em nós a palavra do quê? De reconciliação. Então, ao invés de pregar medo para as pessoas, fale, olha, Jesus te ama, o preço já foi pago na cruz, você já está perdoado, é só você crer e mudar de vida. Porque, é claro, a pessoa, quando ela entende esse plano da graça, ela não vai querer mais viver naquela situação. A graça de Deus não é autorização para viver de qualquer jeito, viver no pecado, não. A graça de Deus transforma o interior da pessoa. Mas quando ela entende que a reconciliação já foi feita. Amém? Então volte para João capítulo 8, versículo 10. Jesus diz assim, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno, vai-te, não peques mais. Amém? Ele recebeu ela, ele acolheu ela, ele perdoou ela, e depois falou para ela, vai, não peques mais. É assim que Jesus trabalha. Amém? É assim que é o Evangelho. E a religião é completamente o contrário. Nas minhas mensagens você vai ver sempre eu falo comparando Evangelho com religião. Deus levantou esse ministério para isso. É para comparar o Evangelho, muitas vezes, o Evangelho com a religião. Amém? Então, creia que Ele te acolhe, Ele te perdoa. Quem recebe o perdão? Diga graças a Deus. E Ele fala para você e para mim, vai, não peques mais.